Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, estamos aqui para mais um Bate-Papo das 6. Eu sou a Moniellen Coelho Barreto, advogada, e a gente está aqui, né? Todo dia tem bate-papo, mas só a quinta é a da lei. Nós estamos aqui hoje, doutor Tiago e doutora Maria Tereza foram viajar, passear, né? E passaram essa bola. E a gente está aqui hoje, eu e a doutora Débora Bonatti. Olá, boa noite. E boa noite, doutora Débora. É um prazer tê-la aqui com a gente sempre, né? A Igualmente. gente já fica junto no escritório. Verdade. E aí a gente está aqui de novo, né? Verdade. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto preferido das mulheres, né? Sim, compras. Compras, Black Friday. Black Friday. A gente vai falar também sobre toda a situação de perigos, né? De compras online. A gente vai falar também sobre os cuidados que a gente precisa ter, diferença das compras, né? Vamos permear sobre isso, que agora está nessa fase, né, de Black Friday. Sim. Para a gente pensar sobre isso também. Então, vamos lá. Vamos chamar a nossa câmera para ver como é que tá o tempo lá fora, como é que tá o clima, o trânsito. Aí, ó, não tem muito carro não, né? A gente olhou agora há pouco, tava lotado. Tava congestionado. Tava congestionado. E aí já tá ficando de noite cedo, né? Tem vezes que 6 horas ainda nem começou a anoitecer. E hoje já tá bem escuro já, o trânsito tá bem tranquilo pros dois lados. E é isso aí, vamos seguir por aqui agora. Vamos lá, doutora Débora. Nessa fase, né, de compras online, de Black Friday, a gente vê o comércio todo muito pensando nisso, todo mundo, né, querendo colocar ofertas, pré-Black Friday, os sites ficam todos, né, às vezes na esquenta Black Friday, o consumidor fica todo assim, esperando esse momento para fazer essas compras, né? Verdade. E aí a gente pensa, o que o consumidor, nesse momento pré-Black Friday, esquenta Black Friday, pode fazer para se preparar para essa promoção e como também já se organizando para não cair em golpes? Olha, assim, é um momento que até eu mesma, como consumidora, aguardo, confesso. E, assim, as medidas que eu oriento, né, os clientes, amigos, é sempre já ir pesquisando o preço. Sim, né? Muito interessante. Em sites confiáveis, né, renomados, que a gente tem uma segurança. Sim, então, e aí eu já vou ó, na captura de tela, no print, já vou tirando e já vou registrando lá no meu rolo de câmera. Então, eu tenho os preços, os últimos nos meses, qual é o preço, mas também tem aplicativos que informam isso pra gente. Ah, que legal, não sabia. Tem um aplicativo que ele faz até um gráfico de preço. Nossa, incrível. Inclusive, o nome dele, não vou fazer uma propaganda aqui, mas eu já usei ele quando eu queria comprar alguma coisa, assim, é o Zoom. É até o mesmo nome daquele de reunião. Sim. Então, aí você consegue ver o gráfico de preço, então você já vai... A evolução dos preços. Exatamente. Nossa, que então, legal. se chegou na última sexta-feira de novembro, né? Ou então novembro inteiro, e aí tá pela metade do dobro, isso aí. A gente tem que ficar ciente, né? Que não é uma promoção. Sim, aí porque a gente acaba sendo induzido, né? A gente Sim. vê a promoção, opa, vou comprar. Mas desde que você descubra por esse aplicativo, inclusive muito legal, ó, todo mundo consumidor e o aplicativo chama-se Zoom. Então, a gente sabendo que com isso a gente, poxa, então não vou comprar agora. Então, eu posso esperar ou talvez aproveitar a promoção para comprar algo que realmente esteja na promoção. É muito interessante também a gente prestar atenção em olhar os sites, muito cuidado com links, Com né? certeza. Porque a gente pode clicar num link, às vezes recebe um link e aí fala que é de uma loja conhecida. Então, é interessante ir na própria loja, né? E fala um pouquinho também sobre as vendas de que é uma loja, mas não é aquela própria loja que está entregando. Sim, então, eu acho que das medidas, a gente tem que tomar cuidado com o marketplace, né? O que é esse marketplace? É quando a gente entra em algum site, às vezes lojas renomadas, grandes, que a gente compra TV, geladeira, mas quando a gente olha lá, do ladinho ali do frete, tá vendido por
uma outra loja entregue por. Isso não necessariamente é ruim, mas é necessário a gente tomar um cuidado de que talvez não é aquela loja do site, que está lá o banner grande. Sim. E aí é bom a gente pesquisar, essa loja pequenininha tá ali, né? Sim. Porque é um marketplace, não é qualquer pessoa, mas é praticamente qualquer pessoa pode vender ali. Que é o caso, por exemplo, daqueles grandes sites, Amazon, Mercado Livre, que são grandes marketplaces propriamente ditos, né? Sim, sim. Então, Hoje acaba que todos os sites se tornaram, né, como se fosse o Mercado Livre, uma Amazon, que a gente compra achando que está comprando naquele site é em outro. Muitas vezes eu compro e aí vem um produto muito mal embalado, né? Vem Sim. coisa danificada, porque não é aquela própria empresa que já tem o know-how todo do assunto que está fazendo essa venda. Exatamente. Então a gente tem que ter todo esse cuidado. É legal também a ideia do cartão virtual, né? Explica pra gente melhor como funciona. Eu gosto, por exemplo, de criar cartões de crédito virtuais só para compra online. E às vezes eu crio mais de um e cadastro cada um em uma loja, porque se foi clonado, se realmente der algum problema, eu consigo cancelar rapidamente, contesto a compra e aí eu não vou ter problema e ter aquela dor de cabeça de ter um cartão clonado. Todas as compras ficam ali congeladas, até o banco mandar outro, e eu consegui, então assim, é uma facilidade que veio pra gente. Eu acho que nesse momento de Black Friday é importante utilizar. Sim. Eu evitaria até comprar por Pix e boleto também. Porque caso, porventura, caia em algum golpe ou alguma situação, alguma compra que não foi legal, pelo cartão de crédito o reembolso é muito mais fácil, né? Você consegue contestar. Sim. Agora o Pix, até ter o estorno, até voltar, É mais reembolso, complicado. pode ser que, né, dependendo da sua situação ali financeira, que você usou aquele dinheiro, até retornar, acabou a Black Friday, você ficou sem. Sim. Não, e eu achei muito legal essa história do cartão, até mesmo pelo que você falou, porque às vezes você tem um cartão clonado, aí você fica sem cartão de crédito. Então, assim, você fica sem poder comprar, e aí até compra do supermercado, tudo vai ficando, né, complicado até resolver o problema do cartão. Exatamente. Então, se você tem um cartão online para fazer compras, é a melhor coisa, que se der um problema, você cria outro, né, e vai resolvendo a sua vida sem ficar com tudo travado. Exatamente. Muito interessante realmente esse link. E quais são... A gente pode ver aqui nessas promoções falsas, né? Que a gente falou sobre isso, para não ser induzidos, né? Sim. Nessas promoções falsas. Exatamente. Então, E desconfiar de preços muito abaixo do mercado. Sim. Né? Porque quando a esmola demais, o santo, desconfia. Sim, promoções, né? Sim. Muita aquela coisa, situação de fazer parte de sorteios, né? Tem que ter muito cuidado Até com mesmo pra não isso. cair em golpes, em ter WhatsApp clonado, redes sociais clonadas, né? E então é bem importante ficar atento em links em qualquer coisa do tipo, né? Não Sim. clicar. E sempre quando vê uma promoção, é nessa loja aqui. Vai no Google, joga ela e entra lá no site oficial sem clicar naquele link. Sim, pra é ver se muito mais realmente... Ou porque às vezes é um site falso, se passando por uma loja confiável. Então, Sim. assim, tem que tomar cuidado. Sim. Que esse é o momento que os golpistas estão Estão aguardando, né? Assim como a gente, né? Os golpistas estão só aguardando esse momento, né? Exatamente. Que o consumidor fica mais desavisado muitas vezes, né? A gente também tem que ter muito cuidado com links patrocinados, né? Com situação Sim. patrocinada em rede social, que é muito comum a gente Sim, ver, né? Verdade. Então tem que ter cuidado, porque às vezes a gente tá lá na rede social e fala, eu conheço essa rede social, ela é da minha confiança. Mas qualquer empresa pode patrocinar. Sim. Então, você tem que sempre verificar. Já aconteceu uma vez comigo que eu comprei um produto, porque eles colocam aqueles videozinhos super interessantes dos produtos, e tava caro, mas eu falei, não, o produto é incrível. Aí, quando eu fui ver em outro site, tava tipo 1/10 do valor, o mesmo produto, exatamente o mesmo. Eu falei, nunca mais eu compro patrocinado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado até com isso, né? Porque a gente tem que ter cuidado com compra online pra gente não se deixar levar pela emoção, Sim. né? É legal também a gente pensar em relação a gente ver os limites, né? Os limites dos cartões, que a gente precisa verificar como é que estão os limites, a habilitação para compra internacional, pra gente estar com tudo no esquema, pra na hora que for comprar, já né? tá tudo certo. Inclusive, nos cartões virtuais, hoje em dia tem a opção de você escolher o limite que você quer colocar naquele cartão, né? Dependendo, por exemplo, lá em casa eu crio um cartão virtual só para Netflix. Então eu deixo lá ele próprio para isso. Então eu sei que se aquele cartão clonado foi a Netflix que vazou aqueles dados. Sim, sim. Então fica lá, né? E eu coloco um limite baixo, né? Sim, Porque só o valor da mensalidade, praticamente. Exatamente. Não, é muito legal isso. Até pra gente, como advogada, né? A gente vê lá no escritório que quando você tem como rastrear de onde veio aquela clonagem de cartão, é muito mais fácil até pro consumidor ter o seu direito, né? Reparado. Você consegue identificar de onde foi onde que vazou o seu dado. Então, assim, quando você cria esse mecanismo, você confia, né, nesse canal que o banco te proporciona de ter um cartão virtual, você tem mais segurança.
né? Então, e mais controle também financeiro. Eu acho que isso é muito bacana. É uma tecnologia assim que veio para ajudar todos nós. Sim, com certeza. E a gente pode conversar também sobre um pouquinho dos direitos do consumidor na Black Friday, né? A gente pode falar um pouquinho sobre o direito em relação à parte de garantia, né? Sim. Como que funciona em relação à compra dos produtos. Sim. Tem aquela coisa de duráveis, não duráveis. Explica melhor pra gente isso daí, Sim. doutora. A questão dos prazos, em tese, pelo Código de Defesa do Consumidor, é 30 dias para bens não duráveis, né? E 90 dias para bens duráveis. Só que tem a questão do vício oculto, que às vezes ele aparece um pouco depois. E aí a jurisprudência dominante fala que, que esse prazo conta a partir do que apareceu Sim. o problema, né? Sim, sim. Conta a partir dali. Igual eu tive uma televisão que era uma televisão de ponta, inclusive. E ela, com 3 anos, ela queimou. Começou a dar um cheiro de queimado e queimou. E aí o juiz, a gente entrou com a ação, porque eles não quiseram, né? Aham. E aí o juiz falou, não, os 90 dias, que é um bem durável, Sim. conta a partir do momento que o vício se apresentou. Então aí a empresa foi condenada a reembolsar a gente, que a gente teve que comprar outra. Nossa, que maravilha. Aconteceu isso comigo com uma lava-louça, né? Eu comprei uma lava-louça e aí ela, com 1 ano de uso, ela começou a dar problema. Sempre quando E vem essa aí- garantia, é legal. isso aí. É só quando eu falei que a gente tem que colocar tudo garantia estendida, porque nunca vai dar problema, né? Porque sempre dá problema, sempre. Acabou a garantia 1 mês, É incrível. dá problema. E É aí, o incrível. primeiro conserto foi tipo R$1.600. Eu falei, oi? Falei, não, vamos consertar. Aí a gente consertou e tá, falei, agora não vai dar problema nunca mais. Aí daqui a pouco passou 3 meses, problema na mangueira. Falei, não, beleza, manda gordura, né, coisa, água quente, então pode ter estragado, consertou a mangueira. Passou 6 meses, deu outro problema, que o conserto era R$1.600. De novo. De novo, e Ah, não não. tinha ainda a peça pra fornecer. Não, aí Falei, não dá. cara, o que eu vou fazer? Eu fui no Procon, e aí eu falei assim, bora lá no Procon. Até advogado vai no Procon, né? E a gente certeza. foi no Procon, cheguei lá, falei assim, vício oculto. Sim. E aí, graças a Deus, o Procon fez essa alegação lá, né? Colocou na nossa petição lá que a gente fez. E aí mandou pra fábrica. A fábrica falou assim: não, eu te dou a peça de graça. Falei, opa, se eu já ganhei a peça, então agora pode ser que eu ganhe a máquina. E expliquei toda a situação. Falei, não, essa lava-louça demonstra que ela tem um vício oculto. Sim. Porque é um produto que tem que durar, tipo, uma geladeira, né? Tipo, Sim. 10 anos. Não é uma Sim. coisa que tem que durar um Não ano. é descartável. Isso aí, não é um produto durável, né? E aí, eu consegui uma lava-louça nova, graças a Deus. Então, assim, a gente precisa conhecer, né, os nossos direitos, porque se a gente não conhece, a gente não busca esses direitos. Então, é isso que a gente tem que sempre pensar em buscar os nossos direitos, conhecê-los para poder buscar, para poder ter esse direito garantido. É isso que a gente sempre, né, Sim, tem verdade. que pensar. E como que a gente pode falar um pouquinho sobre o direito? Antes de falar do direito de arrependimento, vamos falar sobre as trocas, que é muito interessante esse tema, né? As trocas, assim, na verdade, é uma política da empresa. Elas não são obrigadas a trocar, né? Quando for compra, né, presencial, ali no estabelecimento, eles não são obrigados. É uma política, é uma liberalidade deles mesmo. Então, se eles colocam 5 dias, 1 semana ou 30 dias, é a política deles. Eles não são obrigados. Então, assim, muitas pessoas confundem, Sim, né? sim. Mas, no caso, não, eles não têm obrigação nenhuma. Então, assim, é uma política deles mesmo. Sim, é interessante. Agora, o direito de arrependimento, Isso. aí que eu gosto muito desse direito garantido, eu confesso pessoalmente. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que nós consumidores, temos 7 dias, desde a assinatura de algum contrato ou da entrega do produto, que a compra não foi estabelecida no próprio local comercial, foi por telefone, a domicílio ou pela internet, você tem 7 dias para se arrepender ou trocar também, né? Se Sim. quiser. Então, eu sempre eu priorizo comprar online, inclusive, por conta disso. Porque, às vezes, você quer ver em casa melhor, pensar, não quer fazer nada impulsivo, Sim. né? Então, assim, às vezes você quer garantir um preço também, uma promoção, mas aí Sim, você pode sim. pensar melhor em casa depois que Sim. chegar. Se realmente eu quero aquele produto. Exatamente, Né? né? E isso é muito importante. Esses dias até uma cliente ligou, doutora, mas eu fui na loja, eles não quiseram trocar. Eu falei, enfim, então, é isso, né? Eles não têm obrigação compra nenhuma. presencial, então é interessante o consumidor sempre, né,
Então é isso aí, ó. Você consumidor, né, foi comprar numa loja, pergunta: vocês fazem troca? Porque o combinado não sai caro, né? Então, se a gente souber que a loja exerce ou não a garantia, o direito que eles têm da troca, é uma forma, claro, de ganhar o consumidor. Sim. Mas o consumidor não vai comprar de forma desavisada, né? Ele vai saber que essa loja troca ou não. Qual o prazo da troca? É interessante também para presentear alguém, Sim, né? eu sempre Às vezes pergunto. eu sempre pergunto também: troca? Qual o prazo da troca? Porque às vezes você pensa, você dá um presente, às vezes não cabe, a pessoa já tem um igual, né? E aí a pessoa, poxa, às vezes não é o que a pessoa queria e vai na loja, não troco. Já passou do prazo. Então, assim, fica chato, né? Às vezes Fica. você presenteia, a pessoa tá viajando, ou você demora a entregar o presente. Exatamente. E aí você vai trocar, a pessoa não pode mais trocar, né? Fica tão Sim, chata fica. a situação. Fica mesmo. Então é interessante o consumidor se atentar a isso, perguntar à loja antes, se for presentear, se for compra, e sempre lembrar do direito do arrependimento, que pra gente é fantástico, né? Fantástico. Assim, as exceções, né? Quando que não pode se arrepender? E aí, quando o produto estiver violado, se for uma base de maquiagem, por exemplo, você abriu, usou, aí não tem como, né? Uma maquiagem que você usou, que você colocou, querendo ou não, contamina ali aquele produto. Sim. Ou então produtos personalizados, que foi feito pra você, com Sim. seu nome gravado, aí não tem como, né? Sim, só se vier com um defeito. Um vício ali, um Isso defeito, aí que realmente já é outra é coisa. outra coisa. É, não é arrependimento, é garantia. Exatamente. Né? Aí a gente tem que diferenciar essas coisas. Mas assim, no geral, qualquer compra, seja na Black Friday ou não, você tem online, né? Ou no WhatsApp. Comprou pelo WhatsApp, tem 7 dias para desistir a partir do momento que você recebeu o produto. Sim, colocou o olho no produto, né? Às vezes acontece em lives, né? Hoje é Sim, muito comum essas e live shop. As live shops falam, não trocamos produtos, mas a gente sabe que eles são obrigados a devolver aceitar a devolução. Isso são obrigados. Isso aí. A troca não, ok. A troca- Mas assim, até a troca, Até porque a troca. arrependimento. Arrependimento, Né? Então você pode se arrepender e comprar outro. Pode se arrepender, exatamente. Então é muito importante a gente conhecer que os eles falem nossos direitos, né, muito. para exercê-los. E é legal que tem alguns sites, inclusive, que o direito de arrependimento é maior do que 7 dias, né? Porque a gente fala também que a garantia dos produtos duráveis são 90 dias, mas muitos produtos têm 1 ano de garantia. Sim. Então, essa garantia do direito ao arrependimento, né? Esse direito ao arrependimento de 7 dias é o prazo legal. Muitas lojas têm um prazo muito maior. Eu já Sim. comprei em outros sites que falam, 30 dias com Sim. direito de arrependimento. Sim. 20 dias. Então, é interessante, antes da gente comprar, a gente dá uma olhadinha para ver qual é o prazo que a gente tem. Eu mesmo que sou mãe, às vezes você compra alguma coisa aí, ficou pequeno. Às vezes eu compro igual para as meninas, aí chega uma remessa, não chega outra remessa, eu tenho que esperar chegar todas as entregas para provar se deu, se vestiu bem nas duas. Então, eu já fico olhando, site tal tem 20 dias de direito de arrependimento. Para poder exercer realmente o nosso direito e a gente comprar novamente, né? Sim, naquele sim. site. É legal também a gente falar sobre os prazos para reclamar, a gente já conversou sobre isso, né? Sim, sim. E, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre a obrigação da empresa cumprir a oferta. Como é que funciona isso? Às vezes a gente chega no site, né? Tem uma promoção maravilhosa, que não é uma promoção que a gente possa desconfiar do valor, né? Sim. Por exemplo, um produto custa R$1.000, está lá por 800. É uma promoção válida. Sim, né? sim. Não E é aí a gente compra e a loja não entrega. E aí, o que a gente pode fazer? Então, a gente pode entrar com um cumprimento forçado da oferta. E aí, se eles não cumprirem, podem oferecer outro equivalente ou então reembolsar corrigido, né? Monetariamente. E aí, o Código de Defesa do Consumidor, ele garante isso, né? Mas aí, nessa época de Black Friday, eu já vi muito acontecer que vende o estoque todo e não consegue cumprir. Sim. E aí, o consumidor fica na mão. Sim. E aí, muitos acabam parando no judiciário querendo realmente a oferta, porque às vezes ele não está interessado nem no reembolso. Ele não quer o reembolso, ele quer o produto. Então, assim, Sim. o CDC está aí para amparar a gente, como consumidor, para garantir o cumprimento daquela oferta. Sim, é interessante que o CDC sempre fala que é mais perdas e danos, né? Sim. Então, assim, não é só isso. Quando você sofreu ali um dano por Sim. você ter comprado o produto e não chegou. Sim. Então, é interessante falar assim, mas eu vou acessar o judiciário só para exigir o produto. Não, você Não. também vai receber perdas e danos. Sim, porque um dano você moral fez aquela ali. compra, exatamente. O dano material, Não, né? e o tempo, às vezes, que o consumidor perdeu também, Sim. né? Que Isso é uma aí. tese até nova, né? Do tempo útil ali que ele perdeu. Isso, desvio para resolver produtivo aquela do consumidor. situação, entendeu? Sim. Porque tempo é dinheiro, né? Exatamente. É interessante também sobre o direito do arrependimento, que a gente não conversou, sobre o frete. É muito interessante, já aconteceu que eu comprei um produto, quis exercer o direito do arrependimento e a pessoa disse que eu tinha que pagar o frete. tem, Como é que não. funciona isso, doutora Débora? Não tem, não. Assim,
é consolidado, eu acho, o Sim. entendimento da jurisprudência que quem paga o frete, de fato, é a empresa, né? Sim. É a empresa, e aí... É isso, gente. Ó, o tempo passou tão rápido que a gente nem viu. É verdade. E agora a gente vai entrar pro primeiro intervalo Sim, e a gente sim. volta daqui a pouco. Muito obrigada aí todos vocês por estarem aqui com a gente. Estamos de volta com mais um bate-papo das 6, que só a quinta é da lei. E eu e a doutora Débora, a gente empolgou tanto aqui que a gente nem viu que já tinha passado, né, do horário do intervalo. Verdade. E aí os meninos, gente, o intervalo, a gente meio que parou no meio do caminho aqui, que já estava passando da hora. E como o doutor Tiago fala, né, passa muito rápido aqui o programa, a gente fala 1 hora de programa, vai passar rápido, vai demorar e acaba que passa muito rápido, a gente empolga aqui no assunto e quando vê, já passou da hora. Verdade. E é sempre muito gostoso a gente estar aqui conversando sobre direito, né, conversando sobre compras, né, Aham. ainda que a gente adora. Então é sempre um prazer a gente estar aqui e acaba que voa o tempo e a gente nem percebe. E aí, doutora Verdade. Débora, a gente já falou muitas coisas, né, sobre as Muitas. compras online, o que a gente pode fazer para se prevenir, como olhar esses sites. Mas vamos dizer assim, tá, comprei, deu errado. E agora, né? O que eu faço? O que fazer? Primeiro de tudo é o que deu errado, né? Não foi Isso. entregue, Isso. né? E aí buscar a loja, ou era uma fraude, era um golpe, ou não, a loja não cumpriu. Então a gente tem que identificar esses passos, mas sobretudo, se for foi um golpe, fala com a instituição financeira, que, né, o seu cartão, se você pagou, ou se foi no boleto, tem que comunicar ao banco, Sim. né, contestar a compra e aí procurar os órgãos de defesa do consumidor. Eu Sim. indico sempre tentar administrativamente, né? Aí vai no consumidor.gov.br. Como é que é esse site, então? É um site do governo que as empresas são cadastradas lá, né? As maiores empresas normalmente estão lá cadastradas e a gente tem 80% de êxito normalmente. Nossa, maravilhoso, né? Tipo, Normalmente pensa, consegue. você no conforto da sua casa, entra no Sim. site e aí então é consumidor.gov.br. Aí, ó, gente. E aí www.consumidor.gov.br. A gente pode Isso. entrar nesse site, se cadastrar e lá mesmo a gente faz a reclamação. É Sim, isso, né? Sim, a empresa, na verdade, tem que estar cadastrada. Sim. Né? E aí, caso não esteja, procure o PROCON da sua cidade ou do seu estado, né? Porque tem PROCON municipal e estadual. Sim, sim. Procure, que normalmente consegue resolver administrativamente, né? Sim. Vejo muitos casos de propostas de acordo. Isso é um incentivo, inclusive, porque normalmente as empresas sabem que quando chegar no judiciário, ainda, além de ter que resolver o problema, ainda vai ter um dano moral que ela vai Sim, poder o buraco é mais embaixo, é, né? ainda vai ter que pagar custas, honorários e um dano moral para o consumidor, além do dano material que ele Sim. sofreu. Não, o PROCON é muito interessante. Inclusive, até a audiência, né, tem no PROCON. Sim. Às vezes o consumidor, né, não tem essa noção. O PROCON é como se fosse um processo mesmo. É um processo, Sim, é um processo administrativo, mas sim, né? exatamente. Então, assim, lá existe a audiência, existe uma petição que o atendente do PROCON faz. Você, inclusive, pode procurar um advogado para ele peticionar no PROCON Sim, também. exatamente. E lá tem audiência e o êxito é muito maior do que você ficar na sua casa, às vezes perdendo tempo, às vezes em ligação, né? Uhum. Passando raiva Sim. e tentando resolver o problema. Então é muito melhor ir ao PROCON ou pelo menos no site, né, que a gente já passou, para tentar resolver esse problema. E o Sim. PROCON é maravilhoso, o êxito é muito grande, Sim, e né? existe um incentivo até para resolver no PROCON, por quê? Porque caso não, na audiência ali não seja resolvido, o PROCON vai autuar essa empresa. Eu sei porque eu já trabalhei no PROCON, já fui assessora jurídica do PROCON, do Que legal. estado do Amazonas, até o ano passado. Então, assim, existe esse incentivo, porque a empresa ela vai ser penalizada 2 vezes, porque às vezes o consumidor ele vai para o judiciário, porque não resolveu no PROCON, aí o PROCON vai colocar uma multa, porque não Sim, cumpriu então com ele o vai ser CDC. duplamente penalizado, administrativamente Sim. e judiciariamente, né, no judiciário. Então, Sim. assim, existe esse incentivo para a empresa realmente tentar resolver o problema, Sim. entendeu? É- Se o consumidor tiver razão, ele tem que, né, Claro, resolver. sim. É muito legal que existe também aquela situação da hipossuficiência, né, do consumidor. Explica exatamente. direitinho como funciona isso. A hipossuficiência é porque, na verdade, no direito do consumidor, que é o consumidor, a gente tem, assim, mais dificuldade de provar o nosso direito, né? Quem tem os recursos, tanto financeiro como técnico, é a empresa, né?
Ela que pode demonstrar de forma melhor. Então a gente tem essa questão que o consumidor ele é hipossuficiente. Ele é menor numa relação assim. Tipo pai e mãe, né? Ele é menor. A gente é o filho, né? Exatamente. E tanto é que no judiciário, no processo judicial, existe a inversão do ônus da prova. O que isso significa em miúdos, né? Sim. Que normalmente, quando a gente ajuiza um processo, quem tem que provar é quem alega. Mas no direito do consumidor é o contrário. O consumidor vai lá alegar o direito dele e ele pede a inversão do ônus da prova. Ou seja, quem tem que provar é o réu, é a empresa. Sim, isso é maravilhoso, Provar né? que o consumidor está errado. Sim, porque às vezes é o que a doutora falou, a gente não tem as provas suficientes, porque acaba que a gente, por exemplo, fez uma compra, tá no site, né? E aí a gente, às vezes, recebeu um e-mail, aí entra no site, não acha. Então, claro que a gente tem que ter aquele conjunto probatório mínimo, né, para provar o nosso direito, né? mas que a gente tá de boa fé. isso, também existe esse princípio da inversão do ônus da prova, né? Que é maravilhoso para o consumidor, porque ele é hipossuficiente, né? A empresa tá aqui e o consumidor aqui. E como funciona também, a gente falou da hipossuficiência, né? E quando que eu sou consumidora, né? Porque às vezes a gente fica, por exemplo, se eu comprar uma coisa para revenda, embora eu seja pessoa física, né? Eu sou consumidora? Como que isso funciona? Verdade, tem essa questão mesmo. A gente tem que pensar no consumidor final. Isso, então toda vez que a gente fala em consumidor, a gente está falando consumidor final porque e não pessoa física. Exatamente. E uma empresa pode ser consumidora, né? Sim. Igual a empresa do meu pai, por exemplo. Vamos supor que ele tem uma empresa. E aí ele tem um problema com a linha telefônica dele, com o celular da empresa. A empresa, naquela situação ali, ela é consumidora. Sim. Né? Então, assim, ela precisa daquilo, assim como eu, como você. Sim, sim. Então, uma impressora, às vezes, ela não trabalha com isso, né? Com cópia. Ela precisa da impressora para entregar um contrato para um cliente, um documento, né? Você é consumidor. Consumidor final. Exatamente, como o escritório de advocacia ali. Sim. Ele tem impressora para imprimir os contratos, exatamente. É a mesma situação. Ali ele está como consumidor, como hipossuficiente na relação. Por outro lado, uma pessoa física pode comprar para revender. Exatamente. E nesse caso, não é considerada consumidor. Né? É um negócio, né? É um negócio. É um negócio, então não a gente sempre tem que olhar por esse lado, né? Sim. Que não é só pessoa física e nem pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica pode ser consumidor e uma pessoa física pode não ser consumidor, porque a diferença, então, é consumidor final. Então, vocês que estão nos assistindo, né? É bom a gente sempre pensar nisso, que não é só porque eu sou pessoa jurídica ou pessoa física que eu sou consumidor ou não, né? Não é uma regra. Tudo vai depender se é consumidor final ou não. Se eu estou vendendo aquele produto para alguém ou se é para o meu uso ou da minha empresa, né? Sempre que for o consumidor final, né, vai ser o direito do consumidor que será aplicado aí por suficiência, essa situação toda que a gente vem comentando. E como que a gente pode verificar, doutora Débora, que o site é confiável? Como é que a gente pode fazer? Olha, o que eu recomendo é sempre, né, além de dar o clássico Google, né, sobre o site, tem sites que dá pra gente dar uma olhada, que é o Reclame Aqui, né? Você consegue ver a reputação da empresa, analisar. E também nos sites de Mercado Livre, por exemplo, né, de marketplace, eu gosto muito de avaliar ali a reputação daquela loja que está dentro daquele site. Olhar os comentários dos outros consumidores, o que eles acharam. Se tem, às vezes, uma resenha, né? Às vezes nos comentários tem comentário falando, tem foto, tem vídeo. Então, assim, é bom fazer essa análise prévia antes de você efetuar a compra ali no calor do momento. É bom analisar para poder evitar dor de cabeça também. Né? Ver se o produto era aquilo, que às vezes é vendido, o anúncio é um, mas é ofertado outro, né? O que chega na sua casa é outro, é uma qualidade inferior. Então, os comentários ajudam muito, mas assim, tem que analisar realmente o que tá ali, o que foi ofertado, dar um Google mesmo, né? Para não cair em golpe ou cair em site falso. Não clicar em links por aí, que a gente já até falou, mas assim, reforço, que é muito importante, né? Que eu vejo muita gente que clica no link, meu pai direto pergunta, ele fica muito no Facebook, aí ele gosta de comprar miniaturas, aí ele estava até aqui em Linhares, aí ele falou, Débora, isso aqui é confiável? Ele mostrou, aí era uma miniatura, assim, mas era na cara, era na cara que era golpe. Aí o pai, não é verdade, é mentira. Aí eu até tirei print, joguei no Google, olhei outros anúncios, não. O preço também super incompatível. Super incompatível. Assim, o que tinha eram miniaturas, assim, que na normalidade seriam bem caras e estavam um preço
Meu pai, não. Não, é golpe. Não faz isso, não. Na verdade, é sempre esse. A gente já tem que desconfiar pelo preço, né? Quando a gente vê que o preço tá muito acessível, né? E o site era feio, assim. Sim. Sabe? O site era mal feito, com então, todo respeito. O golpe cai, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Mas, assim, muitas estão bem profissionais também. Claro, com certeza. E aqui a gente tá pra ensinar, pra passar um pouquinho, né, do nosso conhecimento pra vocês. Pra que vocês não caiam no golpe e saibam o que fazer, né? Se cair nesse golpe. Essa situação de miniatura já aconteceu também. Eu queria presentear uma pessoa com miniatura. Eu olhei e falei, nossa, tá muito baratinho. Eu acho que isso não é coisa boa, não. E em relação aos comentários, já aconteceu também de eu ir comprar alguma coisa. E aí é interessante que às vezes nas avaliações, né? Exatamente. Eles colocam umas fotos. Então aí você vai entender como que o produto realmente chega, né? E aí você vê se era aquele produto que você queria comprar, se estava naquela qualidade, né? Como você disse. Porque às vezes o anúncio não é um anúncio. O anúncio não é o produto verdadeiro que vai ser entregue, né? Então olhar o tecido, se é o tecido, a composição, para ver se é aquilo que você precisa. É muito interessante também a gente olhar, às vezes comprar vestuário, né? Se tem medidas da peça, né? Se tem aquela... Tem uns que tem até um mapinha, né? Que às vezes eu já vi um site de bolsa que você colocava se era criança, adulto, homem ou mulher, e mostrava a proporção em relação à pessoa. Bacana. Às vezes tem a tabela de medidas, né? Sim. Porque as coisas têm forma. Porque embora a gente tá falando de direito de arrependimento, a gente compra não querendo se arrepender, a gente quer o produto. Verdade. Então, às vezes, a gente gera uma expectativa e aí acaba comprando por inexperiência, acaba comprando um produto que não coube, que ficou pequeno, que ficou grande, ou que não era a cor que a gente imaginava. Sim. Eu já vi alguns sites até que colocam pra você, tipo, testar na sua casa. Tipo realidade virtual, de tinta. É aquele realidade aumentada que eles Isso. chamam. Até óculos, você abre a câmera frontal e ele coloca como se tivesse em você maquiagem, batom. Que legal, esse eu nunca vi. Tem opção. Nossa, Vários gente, sites. mas as coisas vão se modernizando, né? Sim. E a gente fica até pra trás, né? Se a Verdade. gente não olhar. É muito legal isso, são dicas muito valiosas, né, pra gente sempre aprender, né, nessas compras online, compras presenciais também, sobre a troca que a gente já falou. Tudo são assuntos muito relevantes, porque todos nós somos consumidores. Todos. Né? Não tem escapatória. Não tem escapatória. É empresa, é pessoa física, é jurídica, como a gente já falou, né? Todos nós podemos consumir. E pode acontecer de gostar, de não gostar. Como fazer, né, para essa compra ser o que a gente tinha, né? A nossa expectativa. Às vezes você compra um presente, né? Sempre ficar de olho na data da entrega, né? Como vai ser, se pode embalar, se não pode, né? Pra gente não se frustrar, né? Porque a compra online veio para ficar, né? Principalmente na pandemia, foi gigante, foi um boom, né? As lives, então a gente sempre pensar um pouquinho, né? Ter certeza do que está fazendo e também saber agir quando o que a gente queria, né, não aconteceu. Verdade. Porque é o que mais acontece. Pessoal, passa muito rápido aqui, né? Como a gente fala, quando a gente pisca o olho, já deu a hora. Passou. E aí, agora é isso. A gente encerra mais um bloco, o segundo bloco, e daqui a pouquinho a gente volta para o próximo bloco. Olá, estamos de volta para o último bloco. Passa rápido, né? Passa. Ai, que dozinho. Quando vai chegando no final, a gente fala assim, já acabou, queria falar mais, né? Então, assim, aqui é sempre maravilhoso estar aqui com vocês. E como toda vez a gente fala, né? Passa muito rápido. E agora a gente está nesse último bloco para finalizar aqui o assunto. E a gente já falou, né, sobre a situação de Black Friday, de compras presenciais, compras online, né? O que a gente pode fazer, né? Quais diferenças, né? Direito de troca não é obrigatório, né? Como que é o direito de arrependimento, a diferença entre os dois, que acaba que o consumidor, né? Até a gente, às vezes, se não bobear, acaba confundindo, né? Sobre o que fazer se der errado, né? E uma das situações que acontece é que a gente estava conversando sobre o vazamento de dados, né? Então, quando acontece o vazamento de dados, pode acontecer uma negativação indevida. Sim.
E aí, doutora Débora, explica pra gente como que funciona isso. A negativação indevida, ela pode acontecer não só com vazamento de dados, né? Sim. Pode ocorrer de várias formas. Uma conta que você pagou e por, às vezes, até algum bug no sistema do banco, algum problema, horário, e aí não compensou, deu algum erro no sistema, enfim, são N possibilidades. Mas aí, aquela empresa vai lá e negativa seu nome. Indevidamente. Porque ou era uma dívida que você não tinha, ou que está paga. Sim, Né? sim. Então, e aí, o que fazer? Bem, primeiro de tudo, para negativar seu nome, saiba que é certo, é seu direito, que eles teriam que ter te notificado antes. E notificado, assim, registrado que te notificaram, mandaram Tem que uma ter carta prova, para o né? seu endereço. Isso Tem que ter aí. um AR que seja, né, o aviso de recebimento dos Correios. Tem que ter comprovado essa notificação prévia, né, anterior. E aí, muitas vezes, isso não acontece. A né? maioria das Na vezes, verdade, né? maioria. Eu acho que eu nunca vi uma. Eu acho que eu já vi um e-mail, alguma coisa assim, Nunca, mas é muito normalmente, raro. quando você vê, você está lá nos órgãos de proteção ao crédito, negativado, com a dívida lá. Sim, teve em um cliente aberto. meu que ele recebeu um SMS, seus dados foram vazados na Dark Web. Seu nome está no Serasa. Ele achou que não era verdade, né? Ele Eu falou também assim, "Não desconfiaria. é isso aí." E aí, por um acaso, ele foi conferir e realmente o nome dele estava no Serasa e no SPC por uma empresa que ele nem tinha cadastro, Sem Parar, aquela empresa Do pedágio. do pedágio, né? Ele não tinha cadastro lá, ou seja, não tinha nem relacionamento. Uhum. Existia essa negativação em nome dele indevida de não ter nem um cadastro. Alguém com a empresa, utilizou os nem- dados dele nem e um fez. relacionamento, exatamente. E aí ficou desesperado, né? E graças a Deus a gente conseguiu resolver. Mas era um carro de outro estado, uma pessoa totalmente diferente, totalmente aleatório, assim, né? Uhum. Era uma situação. E aí é isso que acontece, né? Pode haver essa negativação indevida e a gente faz o quê? A gente ajuiza a ação. Nesse caso aí, por que a gente ajuiza? Eu particularmente acho que tem que ir direto para o judiciário para conseguir uma liminar, primeiramente, para tirar, né, uma ordem do juiz para tirar o seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, tirar a negativação, principalmente também porque isso gera um dano moral. Isso é assim. Tem um termo em latim bonito para falar isso, que é o Aham. dano moral in re ipsa, que significa o quê? Por si só, a negativação indevida, ela já gera o dano moral. Você não tem nem que comprovar algum dissabor, ou que você passou por uma situação de dor de cabeça, que você teve uma frustração na praça, com seu nome sujo. Não, simplesmente, pura e simplesmente, por seu nome estar indevidamente lá, negativado, você tem direito ao dano moral. Sim. Ele é seu, entendeu? Sim. Então, É por muito isso. interessante sobre isso também, sobre esse tema, porque para você ter essa negativação indevida, que ela seja válida, né, esse dano moral, é interessante também que tem que ser a única negativação, ou que ambas, vamos dizer, que tem 2 ou 3, que todas estejam sendo contestadas, né? Porque às Sim. vezes aconteceu de algum cliente procurar e tal, falar assim, doutor, eu tenho uma negativação indevida. Eu falo assim, mas é a única? Uhum. Aí fala assim, não, eu já tenho outras que são devidas. Então, assim, às vezes a pessoa acontece, né? Uhum. Acaba perdendo o controle, isso é normal, né? Todo mundo pode passar por isso, mas é muito Sim. interessante a gente esclarecer, né, que a negativação em danos morais, né, quando existe uma negativação indevida, então vamos lá, né, pra gente lembrar. Quando existe uma negativação que ela é indevida, ela tem que ser a única negativação, né? Ou que você tiver mais de uma negativação, que todas essas negativações, né, estejam sendo discutidas na justiça. Então, nesse caso, o dano moral só vai ficar comprovado se mostrar que todas essas são Eram indevidas, indevidas. né? E se tiver alguma que já não seja indevida, aí já não cabe Aí mais, não né? falar que tem dano moral. Porque não existe dano moral, né? Já que já está Já negativado. estava. Não mudou a sua condição ali, Isso, né? a condição é sempre, né, a mesma. Então, a gente tem que ficar sempre de olho, né, Sim, em verdade. olhar os nossos direitos, verificar também muito aquela situação da clonagem de boletos, né? Nossa, tá bem alta, inclusive, né? Saiu até jurisprudência essa semana do STJ falando que os bancos respondem pelo esse vazamento de dados de boleto falso, porque alguém teve acesso a esses dados. Sim. Quem vazou, né? E se foram dados do banco, então ele responde. Sim, porque é um absurdo isso, né? A gente às vezes recebe um boleto. Uma vez eu recebi um boleto lá em casa que era de troca, porque existem empresas de factoring, né? E aí as empresas que eu comprei de uma empresa e essa empresa faz factoring.
Então, esse boleto vem em nome de outra pessoa, de outra empresa, né, que é a factoring. Eu recebi um boleto e falei, gente, mas de onde que é esse boleto que eu não comprei nessa loja? Isso é muito sério, né? Você tem que avisar o seu cliente, né, que você faz esse tipo de serviço, essa factoring. Porque, às vezes, eu falei assim, não vou pagar esse boleto, não comprei nada nessa loja. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado também, até nesse relacionamento com o cliente, né? De explicar realmente que, existe factoring, então eu vou te encaminhar o boleto vai chegar em nome de tal empresa, mas vai estar embaixo, né? Algum dado, ou você já sabe que é o nosso serviço, né? Às vezes de uma assinatura, às vezes de uma compra, né? Eu já vi compras em empresas tipo de imóveis. Enfim, qualquer empresa pode existir esse boleto chegar, né, em outro nome, mas sempre olhar, né, o sacado, né, se é aquela empresa que você comprou mesmo quando você vai pagar um boleto. Sim. É muito interessante também quando tem Pix, né, que esse golpe do Pix, cada vez, né, a gente tem visto isso daí. Cada vez mais forte esse golpe, né? E se profissionalizando demais. Cada vez mais. Inclusive, até escritório de advocacia, né? Passamos por isso, inclusive. A gente passou por isso. Passamos. E aí... Vários escritórios do estado, do Brasil inteiro, né? Isso, né? Pseudo-secretárias, né, do escritório, falando que tem custo, que ganhou o processo. Eu acho que até fica bom de aviso aqui para você, consumidor, cliente, que às vezes pode chegar um WhatsApp para você falando do seu processo, e esse processo existe, de fato. E só que ele vai falar que você ganhou a ação, mas que você, para receber o dinheiro que está lá preso, você vai ter que pagar umas custas processuais e te passa o Pix. E assim, muita gente tem caído. Então, assim, tem que estar muito atento. Liga pro advogado, seu advogado. Não pro número que ele está indicando na mensagem, não. Pro número que você tem. Isso, né? O número que você tem. Não faça nenhum pagamento, porque é muito importante isso, assim, para clientes e consumidores. Porque é um dinheiro que provavelmente vai ser muito difícil de reaver. É muito difícil de reaver mesmo. Esses dias alguém me mandou, né? Eu mandei assim, manda áudio. Porque assim, é isso. Essa mensagem mesmo é muito bem bolada, né? Ela fala que o advogado está no Tribunal de Justiça e que está em uma audiência, que não pode falar naquele momento. E aí passa o Pix, que tem que ser com urgência. Sempre esses golpes, sempre mostram, né? A gente ficar muito atento, que o golpe sempre mostra pra gente consumidor, que a gente tem que fazer, sempre falando que não pode ligar, que é uma mensagem, pega uma foto e não é o telefone que a gente já tem no cadastro, mas muitas vezes a gente também não tem o cadastro de todos os advogados, né, do escritório. Então, a gente sempre ficar em atenção de ver, é aquela pessoa mesmo? Eu tenho o telefone dela? Mandou um áudio? Tá pedindo com muita pressa? Porque, assim, custas judiciais, primeiro que juizado especial, né? Nem tem custas. Não tem. Então, só em caso de recurso e olha lá. É só isso aí. Se for condenado e se for ganhar, como é que vai ter custas? Exatamente, não faz sentido nenhum. Então, não faz sentido. Só que o consumidor não sabe, não tem essa informação e nem tinha que ter, né? Então, hoje a gente está fornecendo isso pra gente, todo mundo, né, ter esse pensamento crítico, né? Não cair nesses golpes, sempre analisar, entrar em contato, ligar, né? Às vezes falar assim, mãe, troquei de número, né? Então, assim, às vezes aquela voz, né, que liga chorando. Então, assim, todos esses golpes, infelizmente, né? Então, pessoas que ficam pensando nisso 24 horas, né? Em como dar golpe nas pessoas. Como então, aproveitar das pessoas. Isso, como se aproveitar, né? E aí a gente tem que ter muito essa atenção e entender que a gente primeiro tem que ter calma, né? Ligar, mandar um áudio, conferir quem é a pessoa. Nesse caso dos processos, né? Nunca confie. Ligue para o telefone que você já tem do escritório, se for o caso, né? E converse e veja se realmente existe algumas custas a serem pagas ou não. Sim. Como é que é essa história. Exatamente, né? Tem que estar atento. Atento, porque o direito tá aí, né? O direito tá aí, mas sempre fala, né, que o direito não socorre os que dormem, né? A gente Verdade. tem essa frase desde a época da faculdade. É um brocardo, né? É, isso daí, que a gente sempre tem que ficar de olho e a gente tá aqui, né, pra passar para você, consumidor. Cada vez a gente vem trazendo nessas informações muito importantes para plantar a sementinha aí do conhecimento para vocês, pra gente trazer essas informações para que vocês não caiam nos golpes, né? Assim como a gente também tem que ficar de olho para não cair. Sim. E também saber como agir, como lidar, né? Para não cair, como fazer, né? Se acontecer. Sim. Então é isso, doutora Débora.
Já acabou. Já. Eu queria dar só uma última mensagem. Claro. Em relação a Black Friday, que é esse período de novembro, o mês inteiro, são muitas promoções e são muitas compras e vendas ocorrendo o tempo todo. Então, falhas acontecem, somos humanos. As empresas também podem errar. Então, assim, eu acho que é importante a gente tem que ter paciência muitas vezes, né? Não se estressar. Sim. Mas também busque o seu direito, né? Sim. Não se deixe ser feito de besta. Isso, mas é interessante mesmo, ter esse olhar, né? Sim, Poxa, a loja porque- vendeu 4 vezes mais, muitas vezes. Às vezes naquele ela não tá momento. esperando aquilo. Então, é importante ter empatia também, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa tá começando, né? Sim. Mas pode ser eu, pode ser você lá na Sim. frente, quem sabe. Mas, Sim. assim, é importante a gente ter esse olhar. Mas também os direitos têm que ser respeitados, claro. Sim, mas a empatia cabe em todos os lugares, né? Verdade. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a figura muda, né? Exatamente. Então, inclusive, as empresas têm que se colocar no lugar do consumidor. Exatamente. Né? Por isso que, uma que via de mão vem... dupla. Isso, exatamente. Mas é muito legal a gente ter isso. Doutora Débora, quem que você quer se despedir? Quer falar Mandar o quê? um beijo pro meu marido, pros meus pais, pros meus irmãos, pro meu cachorro. É isso aí, né? Eu, como sempre, né, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É sempre maravilhoso. Quando o doutor Tiago e a doutora Maria viajar, pode chamar a gente, né? Com que certeza. A gente vem com o maior prazer. E é sempre maravilhoso estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade e mandar um beijo pro meu marido Luciano, minhas filhas Beatriz e Elisa, que são minha vida, meus pais, o Wellington e Mônica, meu irmão Pets, todo mundo, né? Minha cunhada tá grávida, todo mundo já sabe, não é segredo, né? Então mandar um beijo também pro neném, que venha cheio de saúde. Amém. E é isso. Agradecemos mais uma vez, né, por estar aqui. Bate-papo das 6 sempre tem, né? Mas Sim. só a quinta, que é da lei. E é isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Até a gente. próxima. Até. Bate-papo das 6. Oferecimento: Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.